Então, hoje vamos entrar aí na questão da ceia, né, gente? Vamos continuar. E agora a gente vai com a parte que inicia a ceia, ok? Então, a primeira coisa, eu queria mostrar para vocês essa figura. O que vocês acham que tem de errado nessa figura aí da Santa Ceia, né? Ou da ceia, essa ceia de que nós estamos falando. Vocês conseguem ver algo de errado aí, gente? Não, tudo isso aí é homem, você acredita? Aí eu Primeiro, acho que tem um com o dedo em riste ali, deve ser o Judas, né? Com o primeiro, dedo em mesa riste não na era cara de alta, Jesus. essa mesa não era alta desse jeito, não existia cadeira, gente, não existia É cadeira. verdade. Segunda coisa, Jesus vestia em vermelho. Vermelho era uma tintura caríssima, era só imperador que usava vermelho. Jesus era pobre, Jesus era pobre. E aqui, o que tem de errado? Ah, não, Jesus podia levantar, né, gente, em algum momento, né? A mesinha tá certinha, os sentados são certos. O que está errado aqui é que, para nós ocidentais, esse é o lugar principal da mesa. Mas para eles não é, não. Isso aqui é uma disposição nossa, tá? Onde que é o lugar Ocidental. principal? Esse é o lugar certo. Olha, esse é o lugar de honra. Então, mas tem um monte de coisa errada nessa figura. Mas tá vendo a mesinha em U? Tá? Não se sentava aqui no meio, porque a intenção é que houvesse, sabe, um com o outro, não alguém te tampando para chegar no outro. Esse paninho na cabeça também não existia, só vai começar no fim do primeiro século, aqui nós estamos no ano 33, ninguém usava paninho na cabeça, tá? É, isso aqui é João, tá muito velho. João aqui, João era um adolescente. Esse aqui. Então, aí tudo bem. Aí vão organizar. O local na mesa nos é dado pelo Evangelho de João e algumas coisas do Evangelho de Mateus. Então, no Evangelho de João, fala que ele deitou sobre o colo de Jesus a cabeça. Então, ele tem que estar do lado de Jesus. E aí que entra a questão. Quando Jesus acaricia os cabelos de João, esse gesto não está lá por acaso, entendeu, Renê? Porque nessa hora a gente entende que Jesus estava abrindo chakras de João, queria possibilitar que ele pudesse ver o que ele tinha que ver no Apocalipse. Mas isso está descrito no Evangelho de João, tá? Mas como eu falei do Apocalipse, eu resolvi trazer. Aí a gente sabe que Judas está pertinho de Jesus, porque tem coisas que Judas fala, que Jesus fala para Judas e que o resto não entende direito. Então Jesus tinha que estar mais próximo de Jesus, e no Evangelho de João ele dá um pedaço de pão para Judas. Então Judas tinha que estar do lado dele, de um lado João, do outro lado Judas. E a gente vai ver também que esse aqui é Pedro, porque ele faz gestos para João perguntar para Jesus. Então ele tem que estar longe de Jesus e na frente de João. Porque quando Jesus fala do traidor, aí Pedro faz gestos para João perguntar para ele quem era. Entendeu? Por isso que a gente sabe. Esse aqui é Pedro, esse aqui é João e esse aqui é Judas. O resto não há relato. Ok? Tem alguma cena correta? Não consegui achar na internet, não consegui. Talvez é, pois é, teria que tirar esses dois do meio, esse paninho da cabeça e pôr João mais novo e estava certo. Talvez pudesse, a minha IA não é paga, né? Que é o chat GPT. A paga é o capaz dela fazer a imagem. Não, você pode continuar.
Eu faço todo dia imagem de chat, só tem assim, se você pedir 3 imagens no mesmo horário, ele fala assim, você vai ter que esperar até as 20 horas para você pedir mais alguma Então, coisa. pode ser que ela faça, você dê instruções. Eu trabalho com a paga. Quer que eu faça? Me fala Mas qual que você é a quer. pergunta. Não, aqui, ó, eu te falo que essas, tem que pedir ela para fazer. Você estava aqui quando eu expliquei o que tem de errado Não, nessa figura? acabei de chegar. Então, a mesa é baixinha, em forma de U, tá correto? Esse paninho na cabeça, ninguém usava esse paninho na cabeça, que só vai ser no final do primeiro século, tá? Esse Ninguém paninho não senta. é uso dos árabes, não, Vânia? Mas Dos só vai começar a usar isso no fim do primeiro século, no ano 100. Nós estamos no ano 33. Ninguém usa Hum, paninho na cabeça, uhum. ok? No ano 33, ninguém usa. Lá no ano 100 é que eles vão começar a usar. Ninguém senta aqui no meio. João está muito velho. E esse aqui é Judas, está correto, e esse é Pedro. Se você quiser tentar, depois você põe para nós. Aí eu ponho lá no grupo. Ótimo. Quer ler para nós? E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam A a Páscoa. Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que esse homem, se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele disse: Tu dissestes. Então, gente, vamos começar. Olha para você ver. Isso aqui é contrário completamente o pensamento da gente, vocês não acham, não? Você reúne a família, tem que dar uma má notícia. Vocês fazem o quê? Deixa para o fim da ceia. Para não estragar a comida de ninguém. É ou não é? Jesus, não, já no começo, ele já manda. Começa a comer e fala: "Um de vocês admite." Entendeu? Aí a gente precisa entender por que que Jesus falou isso, gente. Porque a gente vê no relato que ele não vai dedurar o Judas. Uhum. Então, por que que Jesus falou isso? Sabia. Não há dúvida que ele sabia. Ele estava falando com Judas. Mas ele podia ter falado em particular. Ele falou na frente de todo mundo: um de vós há de me trair. Por que que Jesus fez isso? Ele está tentando salvar Judas. Então, vão entender. Não tinha lá. Não, estava na Não, beijo é lá na hora da prisão. E não aconteceu beijo ainda, não. Judas foi no Sinédrio. Não, Judas foi. Não, isso é depois, Renê. Ele foi no Sinédrio, ele foi no Sinédrio, agora estão sentando para jantar. Vão jantar, vão lá para o Jardim das Oliveiras, ou Jardim de Getsemane, lá que vai acontecer o beijo. Isso aqui é 8 horas da noite, o beijo é 1 hora da manhã. Então não tem beijo agora, não. Então o que que acontece é o seguinte: por que que ele está tentando salvar Judas? Ele está tentando dar uma oportunidade para o Judas. É que a gente precisa entender, no ser consciente, a Joana vai trazer para nós que existe, olha, um negócio chamado racionalização. É um mecanismo de fuga de maior gravidade do ego, por buscar justificar o erro mediante aparentes motivos justos, que degenera o senso crítico, a integridade moral, assumindo posturas equivocadas e perniciosas. Um exemplo fácil de entender: Robin Hood. Ele é um ladrão. Aí, como ele rouba para dar aos pobres, então ele justifica o ato dele pelo fato de dar o dinheiro aos pobres. Ele é um ladrão. Ele é um ladrão.
Entendeu? Então, para Jesus, não basta você ter um objetivo bom. Qual o meio que você está usando para conseguir esse objetivo? Você não pode usar os mesmos meios de uma pessoa que não é cristã, do mundo, que chantageia os outros, que compra as pessoas, suborna, passa a perna nos outros. Você não pode usar os mesmos meios. Entendeu, gente? Então, o que que é a racionalização? Eu sou ladrão, aí eu falo, não, que é isso? Eu estou fazendo bem Boa. para os pobres. Isso é a racionalização. Justifico o erro por um aparente motivo justo. Então, o que que acontece com Judas? Judas, ele acha que ele vai ser o herói, porque ele vai libertar Israel do jugo de Roma. É isso que ele acha que ele vai fazer. Ô, E o Vânia, que Jesus está fazendo? Jesus está dando nome à ação de Judas. Está falando com ele, traição. isso é traição. Ô, Vânia, e nesse momento que Jesus fala que algum de vocês vai me trair e que ele pergunta, seria eu, mestre? Ele já sabia que ele ia fazer? Nós vamos ver, calma, isso é os próximos versículos. Calma. Isso aí, espera um tiquinho aí. Vão raciocinando. Então, quando Jesus faz isso, ele está dando para Judas o nome da ação. É uma chance que Judas tem de confrontar vamos dizer, esse mascaramento que ele está fazendo com a gravidade do ato dele e não praticar o ato, que ele ainda não praticou. Entendeu, gente? O que que Jesus está fazendo? Vão passar o pano a limpo. O nome disso é traição. Entenderam o que que Jesus está fazendo? Aí começa. Aí nós vamos chegando a... Li. Li. Sim. E, a- e agora, aí, gente, você imagina, tá todo mundo ali, os 12 com Jesus. Aí é um burburinho, né? Aí começa o que a Júlia está perguntando, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer, porventura sou eu? Aí Marcos e tal, está escrito assim, começaram a entristecer e a dizer, um após o outro. Estudo do Evangelho de Mateus. É, Se pá. como é que você Tá chama? faltando uma cadeirinha. Camila, pega uma cadeira do negócio. Aí, olha para você ver, após o outro diz sou eu, o outro diz sou eu. Vocês entenderam o que aconteceu? Pensando, o que você não tem nada a ver com a coisa? É porque eles acham que Jesus está prevendo. Seja bem-vinda, viu, Camilo? Nós estamos estudando a última ceia. Meu nome é Vânia. No final do negócio, você fica conhecendo o resto. Então, o que acontece aqui é o seguinte: que a gente vê é o seguinte: primeiro, eles não pensam numa traição planejada. Tá entendendo? Eles não estão pensando na possibilidade de alguém. Você não pode deixar muito aberta, porque daqui a pouco chega o pessoal do próximo estudo e começa a entrar. Tá? Começando a chover. Aí o que que acontece? Eles estão pensando numa traição que pode acontecer assim. O Sinédrio está confrontando Jesus em várias circunstâncias nos últimos dias. Então, o que que a gente entende disso? Que eles estão entendendo assim, de repente, eu posso falar uma palavra fora do lugar, de repente, eu posso dar uma discussão entre nós fora do lugar, e isso comprometer Jesus. Então, eu Eles não posso ser o pensam numa traidor. trama, né? Não, eles nem passa pela cabeça dele a possibilidade de uma traição planejada. E é por isso que eles pensam de sim, eu posso trair Jesus, né? Igual eles já discutiram com os fariseus lá depois de Cesareia, que Jesus desce do Monte da Transfiguração, enquanto eles discutindo com o fariseu, né? Porque eles não conseguiam curar o menino epiléptico. Então, eu entendo isso aqui assim.
Que aí eles estão nesse sentido assim, pode ser de momento, entendeu? É por isso que cada um acha que pode ser ele. E isso é um bom sinal, amor. É um bom sinal, porque quando a gente acha que a gente é incapaz de trair, é que a gente não se conhece. Então, o fato deles pensarem que eles podem trair, não planejar, é um bom sinal que eles estão se conhecendo. Entendeu, gente? Qualquer um de nós, dependendo lá do calor da discussão, dependendo de como eles verem, de repente a gente fala alguma coisa, faz alguma coisa e compromete Jesus, sabe? Assim, né? Entenderam? E ele respondendo disse: O que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Aí eu pus Marcos, porque ele deixa mais claro assim, ó, é um dos 12 que põe comigo a mão no prato. Então, gente, a gente viu a mesa da última ceia. Então, é assim, vai começar a ceia, Jesus pega o pão sem fermento e parte. E vai distribuindo. Ele distribui o pão. Ele vai partindo e vai distribuindo. Agora, em cima da mesa não existe prato individual. O prato é coletivo. Então, o que que tinha nesse prato? Cordeiro não tinha, nós já vimos. O que que tem lá? Erva, damasco, castanhas, azeite. Então, é como se fosse, não é um patê, que a gente usa isso no pão também. No seu nome disso, Espaço. Antipasto, antepasto. nem na nossa casa o antipasto é individual. Então, é um prato coletivo. Então, quando ele diz é um dos 12 que põe comigo a mão no prato, o que ele está dizendo? Qualquer um, vocês podem. Ok? E só tava ele e os 12, né? Não, não tinha nenhum. Começou a passagem falando isso. Ele sentou, ele e os 12. Eu cheguei atrasada. Nós vamos. Eu percebi. Não, mas foi hoje que nós fizemos isso. Aí, nós ainda não chegamos na sua parte, não. Calma aí. Quando foi semana passada que nós estudamos Judas, a parte de Judas, né? Então, gente, se a gente lembra, aquele texto de Humberto de Campos, ele traz para nós exatamente isso. Qualquer um de nós pode trair. Porque se eu estiver nas mesmas condições de Judas e não tiver o cuidado que ele deveria ter, eu também posso trair. Então, primeira coisa, ele não sabia o lugar dele de discípulo. Você lembra disso? É ele que queria liderar. Ele que queria resolver as coisas no lugar de Jesus. Ele não estabeleceu vínculo com o grupo. Então, isso faz com que ele não tivesse suporte espiritual. Porque você tem que ter uma relação de amizade, de sentimento com o grupo, para você ligar essa mente coletiva. Ele não fez isso. Ele estava sozinho. Gente, amo todo mundo, ó. E ele foi tomado pela sombra e sob influência espiritual, falta de vigilância. Então, pode ser qualquer um deles, gente. Se você não se vigiar, quem de nós pode dizer que se conhece, né? Poderia, de repente, e quem de nós não tem uma sede de poder, né? De comandar o outro. Era isso que ele queria fazer com Jesus. Vânia, isso foi uma coisa que eu ouvi de um palestrante, não sei mais quem foi, que ele usou o termo que falou que Judas foi usado, mandado por Deus para ele trair Jesus, porque já estava na época de Jesus partir, não era mais para ele ficar aqui. Então, acharam esse motivo para ele trair Jesus, ser morto, ser crucificado. A lei de Deus não precisa de bandido para cumpri-la, ou de a gente vira a lei para ajudar Deus. Entendeu? Aqui mesmo vai ter um texto que vai responder você isso. Jesus mesmo vai te responder isso. Então vamos lá. Vamos continuar, né, gente? Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito,
Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Respondeu, Lourdes? Olha bem, o Filho do Homem é Jesus, não é? Vai acontecer com ele conforme está escrito. Vai acontecer. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom, vou te falar também, viu? Se esse Judas tem uma boa memória, ele ia suicidar mesmo, porque eu vi isso de Jesus, até eu dava fim na vida, porque, nossa Senhora, olha aí, né? Mas a questão, gente, que eu estou querendo explicar para vocês, que o que Jesus está tentando expondo, ele não expôs Judas, ele expôs a situação, ele está tentando, vamos dizer, dar uma chance para Judas, para Para ele ele não entrar desistir, né? nisso. É isso que acho que ele está fazendo. Olha, você está dando o que você está fazendo, você está dando um nome para isso, de heroísmo, de que vai fazer o bem para Israel, vai Salvador. O que você está fazendo, isso tem nome, chama traição. E agora ele está falando, eu sei que é o que está escrito sobre o meu futuro, mas Deus não precisa de você para cumprir isso. É isso que ele está falando aqui. O contrário do que Lourdes falou. Olha bem, quanto tempo vai demorar para a Judas se redimir, gente? Alguém sabe? Você sabe que ele foi Joana d'Arc, não sabe? Certo. 1400 anos, né? 1400 e tanto que é Joana d'Arc. Olha quanto tempo. Né? Então é isso, gente. Eu acho que isso aqui te respondeu, né, Lourdes? Olha, vai acontecer comigo, é isso que Jesus está falando, conforme está escrito. Mas veja bem, não tira a responsabilidade de Judas, e ele não precisava estar nesse papel. É ele que está se escolhendo. A escolha foi dele. Sim, exatamente. O contrário do que Lourdes falou como se fosse uma escolha divina, uma missão divina que ele estava fazendo. Não é, não. Ok, Lourdes? Pode ir? Não falou nada. E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele disse: Tu o disseste. Então, gente, você imagina você na mesa, você sentado do lado de Jesus, aí todo mundo, ai, será que sou eu, Rabi? Será que sou eu, Jesus? E Judas calado, entendeu? Aí, de repente, pesa o clima. Ora, gente, aí ele vai e pergunta para Jesus, você entendeu por que que ele tem que estar do lado de Jesus? Porventura sou eu, Rabi? Rabi é mestre, né? E o que que Jesus responde? Pois é, isso é o quê? Afirma. Afirmativo, né? Vocês conseguem entender que é afirmativo? Não, mas Jesus está dizendo sim, é você. Entendeu por que que Judas tem que estar sentado pertinho de Jesus? Mas a gente tem essa mania de falar, né? Fulano fala alguma coisa, a gente fala assim, eu sei que tá falando, sei que tá falando. Olha, eu vou dar um exemplo de Júnia. Júnia chegou para mim e falou comigo assim: meu marido falou que eu só gosto de bicho porque eles não me contrariam a minha opinião. Nossa, mas Aí eu você tem virei uma para ela e memória que é respondi. o fim. Aí eu virei para ela e respondi assim: não sou eu que vou contradizer ele. Aí, É verdade. Jesus. Então, Jesus, eu estou falando que é sim ou que é não? Que é sim, entendeu? é sim. É a mesma coisa de Jesus aqui. Se tu disseste. Ela perguntou as coisas. Tu é feliz? Aí Larguei o marido e vou largar a amiga também. É. essa pergunta também né? Pois é, então é importante a gente entender isso aí, Jesus. Então, olha bem, gente, por que que é importante você entender que Judas está do lado de Jesus? Se Jesus virar e falar assim, esse é o traidor, o que que você acha que aconteceu com os outros, os 11? O primeiro que ia fazer era o Pedro, que estava armado. Pedro estava com a espada ali, não é? E tinha estupim. Antes de Jesus respirar, ele já estava. Entendeu? Por isso que é uma coisa que, assim, João, eu acredito que escutou tudo, mas João é outro espírito. João, Tá João era bom? viajandão, né? É isso.
do Vinho de Luz, capítulo 104, nos mesmos pratos. E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Toda ocorrência na missão de Jesus reveste-se de profunda expressão simbólica. Dificilmente o ataque de estranhos poderia provocar o calvário doloroso. Por quê? Que os estranhos não poderiam provocar a prisão de Jesus. O que vocês estão percebendo durante a semana toda? Não. Primeiro, Jerusalém está com quase 1 milhão de habitantes. Na casa de quem que Jesus está hospedado? De ninguém, É, de ninguém. só fala Ó, Tá cada bom. dia ele está num canto, porque ele não está hospedado na casa de ninguém. A cidade está lotada, gente, abarrotada. Imagina Guarapari e Carnaval, entendeu? Aí tá Réveillon, lotada. Réveillon. Réveillon aí. Tá lotado. Então você vê, Jesus tem dia que ele dorme em Betânia, na casa de Lázaro. Então, outro dia estava na casa de Simão, não era na casa de Lázaro, né? E agora, essa noite, para onde é que ele vai? Lá Getsemane, que é onde tem as oliveiras, né? Então, gente, eles não podiam. Por que que eles não podiam prender Jesus durante o dia? Então, Isso, Senão ia ter uma polícia. rebelião, né? Poderia ter a cidade lotada, começa um tumulto, isso não é bom para ninguém. Ia morrer É. judeu, e Roma podia intervir com força, assim não. E o Plácio já falou. Não, Pilatos não falou Jesus nada. podia Quem falou foi o fugir. pessoal do Sinédrio, né? Então, gente, eles teriam que fazer na calada da noite. Mas onde é que Jesus está? Na casa de ninguém. O sol já E só os apóstolos sabiam para onde ele iria, entendeu? Primeira coisa que não dava para um estranho fazer isso era isso. Ele não estava na pousada em lugar nenhum. Ô, Vânia, você acha que eles lembraram que aquela vez que eles foram pegar Jesus, Jesus sumiu? Será que eles lembraram disso? Não, mas isso foi em Nazaré, né? Aqui nós estamos com Ah, o povo de Jerusalém, é outro esquema, não né? Lá estava é lá. sinagoga, né? Aqui é Aham, sinédrio. É que nem tá. o povo do Supremo saber o que aconteceu na primeira instância. Não, o sinédrio é Supremo. Ah, é outra coisa. Então vamos lá, os juízes. quer Os anotar, eu juízes, leio. os juízes do Sinédrio, pessoalmente, não se achavam habilitados a movimentar o sinistro assunto, nem os acusadores gratuitos do mestre poderiam, por si mesmos, efetuar o processo infamante. É isso. Tinha que ter uma conjugação. Entendeu? Esse bolo aí tinha que ter conjugação. Outro problema, tá? Já que a gente falou, por que que tinha que ter o beijo? Para reconhecer quem é, como é que é. Tá de noite, tem luz. combinado. Não tem luz. Tem lua, não tem luz. Jesus veste vermelho? Não, ele veste igualzinho qualquer pescador. De noite, sem luz. Ele é vestir igual qualquer um. Como é que eu sei quem é ele? Tem que ser alguém que conhece ele. Tá, gente? Reclamava-se alguém que fraquejasse e traísse a si mesmo. A ingratidão não é planta de campo contrário. O infrator mais terrível em todas as boas obras é sempre o amigo transviado, o companheiro leviano e o irmão indiferente. Então, quem é que Judas traiu primeiro? Ele mesmo. Ele mesmo. Ele mesmo. Né? E isso é interessante, né, gente? Porque se fala isso, né? Quem é que nos esfaqueia pelas costas? Para quem É a o gente dá as amigo, costas, né? que é o amigo. Você É, nunca vai virar suas costas para o seu inimigo. Por sim. isso é impossível ele te esfaquear suas costas. Agora, para o amigo, você vira. Ué. Então é isso que ele está falando, ó. A ingratidão não é planta do campo contrário. É. O infrator é sempre um amigo, um companheiro, um irmão, né?
E a gente lembrando que nós estamos falando aqui como se a gente fosse traído. Mas não esqueça que nós podemos ser aquele que trai, né? Mais Tá? fácil, né? Pois é. O transviado, o leviano ou indiferente. Olha, gente, tudo é questão. A gente é assim, falta vigilância, né? Não obstante o respeito que devemos a Judas redimido, convém recordar a lição em favor do serviço de vigilância, não somente para os discípulos em aprendizado, a fim de que não fracassem, como também para os discípulos em testemunho, para que exemplifiquem com o Senhor, compreendendo, agindo e cumprindo. Tudo bem, mas eu tenho que vigiar o quê? A mim mesmo, meu Sim, mas o sentimento. quê, Nini? O quê? Os sentimentos. O sentimento. O que move o pensamento, gente, é o sentimento. E a ação, pior ainda. Então, a gente tem que vigiar a raiz dos nossos sentimentos. Entendeu? Então, vão dizer o Judas, ele tinha que estar vigiando o orgulho dele. O que ele está querendo é fruto do orgulho. Exatamente. Na verdade, né? Gente, o orgulho e o egoísmo são os nossos. Mas o que está me fazendo agir, né? Então, eu tenho que vigiar a raiz dos meus sentimentos. É ali. Poderia ser ciúme, podia ser raiva, podia ser inveja, né? Então, a gente tem que estar vigiando isso. Que para você, vamos dizer, aplacar no começo, na raiz, o problema para não chegar à ação, ok? Você tem que vigiar. E aonde você consegue trabalhar para mudar os pensamentos? É aqui. E a influência espiritual que Judas também tinha, que a gente viu, né? Vigilância, não somente os que estão em aprendizado para não fracassar, mas os que estão em testemunho, agindo e perdoando. Então, os que vão ser traídos são os que estão em testemunho, tá? Agora, os aprendizados, a gente vai fracassar. É capaz dos aprendizados é os que vão trair, que são dois. O que está dando testemunho, esse é o que está sendo traído. Ele caiu, tem que tomar cuidado para não cair na hora do testemunho, né? Olha lá, compreendendo, agindo e perdoando. O papel dele é esse: compreender, saber agir com calma e perdoar. Mas o discípulo em aprendizado, a fim de não fracassar, o perigo desse é trair. Ele não está dando testemunho, não. Não está, não. Se eu fracasso, gente, a possibilidade é que eu que traí. Agora o outro, não, eu estou dando um testemunho. Eu sou a vítima. Ficou claro ou não ficou? O serviço de vigilância é para os dois. Para o discípulo de aprendizado, para não fracassar. E o que está em testemunho, junto com Jesus, compreender, agir e perdoar. Quem é que vai perdoar? É uma prova, é o que tá no né? testemunho. É o que dá em testemunho, é o que foi traído. Aqui, no caso, ele está falando que em todos os nossos ambientes a gente também pode ser traído. A traição faz parte da experiência humana. E eu vou te contar mais uma coisa: é muito fácil compreender isso o dia que você descobre que você mesmo se trai. Então, se eu sou capaz de me trair, que dirá o outro? Entendeu? É só você prestar atenção nos seus planejamentos, as coisas que você quer fazer. Aí você As vai coisas que você descobrir. adia. Aquilo que você planeja de fazer e depois você dá um jeito. É isso aí. Entendeu? Então a gente compreende melhor a possibilidade do outro nos trair. Aquilo que a gente pretende fazer e racionaliza. Nas linhas do trabalho cristão, não é demais aguardar grandes lutas e grandes provas, considerando-se, porém, que as maiores angústias não procederão dos círculos adversos, mas justamente da esfera mais íntima,
quando a inquietação e a revolta, a leviandade e a imprevidência penetram o coração daqueles que mais amamos. Entendeu, gente? Então é isso, ó. As grandes lutas e a grande prova vem de quem a gente convive, dentro do grupo nosso, não é de fora. Olha Isso só. também porque as pessoas que estão conosco são as pessoas com quem nós precisamos conviver, com quem nós temos as questões. Tem a ver? É porque nunca que um grupo se forma ao acaso, né, Júlia? Nunca. A pessoa que não tem nada a ver com gente, ela cai no grupo e cai fora. Não sintoniza, entendeu? Porque a gente tem que ter uma certa ajustamento, Lelan. né? Exatamente. Então, você vê, entra aqui, fica uma, duas reuniões, sai, né? Não deu a liga, não deu liga, né? Então, tem a ver com isso, sim. Mas eu acho, olha para você ver o que ele fala, olha, inquietação, né? Revolta, leviandade. Olha bem o que ele fala, que a gente fala, imprevidência, né? Olha só, tudo na esfera é última. A inquietação pelo quê? Porque eu quero me iluminar mais rápido? Ou porque o outro está se iluminando mais rápido? Eu acho que está. Será que é isso? Nem a revolta, por quê? Eu não tô aceitando. A gente sabe, Sabe o você que que sabe. eu penso de inquietação? Ah, É a insatisfação dentro da gente mesmo, sabe? De não saber o que é, o descobrir ali, e nada nunca vai estar bom, porque se você não se organiza por dentro, né? Não se conhece, não entende, né? pois é, mas a insatisfação, ela é fruto de uma expectativa alta. Não, o insatisfeito é por quê, gente? Eu espero A e está acontecendo B. Por isso eu sou insatisfeito. Não, eu tô Entendeu? falando inquietação. Não, pois é, você falou insatisfação. Não, Não é inquietação. Entendi insatisfação. Porque a insatisfação tem a ver com a sua expectativa. Então, a insatisfação é porque a minha expectativa não é atendida, mas o errado está a minha expectativa. Sim, O outro não tem que cumprir a minha expectativa. É o que eu sim. espero? Não tem, entendeu? Então, eu falei de insatisfação porque eu achei que você tivesse falado nisso. Agora, revolta é o quê? A revolta é porque eu quero que as coisas andem de uma determinada maneira e não vai andar. Eu entendo assim, a revolta pode ser o andamento do grupo, pode ser a revolta porque eu desculpo que eu não vou manipular Deus, alguma coisa assim, né, gente? E a leviandade é isso, é aquela não saber a importância das coisas com que você está mexendo. Você agir feito criança mexendo com coisas espirituais, né? E a leviandade eu a vejo assim. E a imprevidência, né? Falta de. Né? Ok, gente? Você não medir as consequências. Não é? Você não mede as consequências do que você faz, né? Acha que tudo é coisa simples, sem importância, né? De um modo Deve geral, ser infantil, Muito infantil, né? infantilidade. Mas a gente, Responsabilidade. a gente é muito infantil, Marcelo. Em várias coisas na vida da gente, a gente reage de maneira infantil, né? A gente tem que perceber isso para mudar, né? É chamar a atenção, né, da gente mesmo. de modo geral, a calúnia e o erro, a defecção e o fel não partem de nossos opositores declarados, mas sim daqueles que se alimentam conosco nos mesmos pratos da vida. E não está falando só de centro da vida, viu, gente? Está falando de parente, está falando de amigo de colega, vamos dizer, trabalho, de amigo de academia, está falando nos vários ciclos de convivência nossa. Não está falando só do centro espírita, né? Conserve-se cada discípulo plenamente informado com respeito à semelhante verdade, a fim de que saibamos imitar o Senhor nos grandes dias. A fim de que a gente imite como? Como que imita? Então ele fala, ó,
Pois é, mas fazendo o quê, né? Então a gente pode tanto ser vítima da calúnia, do erro, da deserção, do fel, né? Aquela venenozinho, né? Então ele fala, ó, a fim de que saibamos imitar o Senhor. Olha bem o que ele falou aqui, ó. Compreendendo, agindo e perdoando, para que exemplificamos com o Senhor. Primeira coisa, sozinho você não vai dar nada. Tem que estar com a ajuda de Deus, de Jesus, compreender o outro, agir e perdoar. Continuar fazendo o que você estava fazendo, se você está certo, e perdoar. Isso que é. Ok, gente? Podemos ir para frente? Ficou alguma coisa aí da frase que não ficou Ei, bem? Vânia, Oi. compreender o grande amor de Jesus, né? Que ele poderia ter falado com Judas e esclarecido, né? Ele deixou ele trair ele, levar ele para a crucificação. Não, Lourdes, você tá equivocada. Não, ele falou com Judas. É isso que nós estamos. Olha bem, gente. Todo espírito, a gente tem que tratar o outro igual Deus nos trata. Entendeu? Eu não posso tolir o seu livre-arbítrio. Você tem o direito de agir do jeito que você quiser. O que Jesus, essa passagem que nós estamos vendo aqui, ele está tentando evitar que Judas cometa o erro. O que ele está fazendo? Ele está trazendo consciência para Judas. Só que não adiantou. Ele não reconheceu, né? Não entendeu, né? Não deu conta de compreender, né? E eu acho que ele estava muito centrado que ele estava certo, né? Então ele não conseguiu. Jesus vai dar 2 chances para ele, tá? Uma é essa. Então, 2 chances. Então, gente, essa primeira chance é você está tendo consciência do que você está fazendo. Vamos tirar esse monte de ilusão que você pôs para a sua ação. A sua ação é uma traição. A segunda coisa, Deus não precisa de você, porque vai ser cumprido o que está escrito. E ele não precisa de você. Mas as consequências do que você fazer são sérias. Terceira coisa, sou eu, Rabi, você mesmo disse. Olha bem, ele está o tempo inteiro confrontando Judas com ele mesmo para ver se ele cria consciência do que ele ia fazer para não fazer. Entendeu? Sim, entendi. Entendi. Claro que não. Nós vamos chegar lá. Calma, Marcelo. Calma. A hora que o plano não der certo, a gente vai lá. Olha bem, Marcelo. O plano dele fazia parte de trair Jesus. E é disso que Jesus está falando. Bom, tem coisas que vão fugir do controle de Judas. Mas ele não precisava trair Jesus. A questão toda é essa. Realmente, ele não tinha noção. É aquilo que a gente viu pela primeira vez quando nós estávamos estudando, começamos a estudar Judas. Você é astuto, vai achar outro mais astuto que você. Quando ele vendeu Jesus pelo preço de um escravo, não foi? O que Mateus queria dizer para ele? Você acha que você é astuto. Você vendeu o homem mais importante do planeta pelo preço de um escravo. Então, você não é tão inteligente assim. E você vai achar alguém mais inteligente que você. E achou. Caiu. Infelizmente. Do livro da Nova, o capítulo 25, os companheiros comentavam com simplicidade e alegria os sentimentos do povo, enquanto o mestre meditava silencioso. Em dado instante, tendo-se feito longa pausa entre os amigos pauradores, o Messias acentuou com firmeza impressionante. Eu cortei porque ele pôs aqui uma coisa que ainda vai acontecer. Então, eu não ia trazer hoje. Não vos perturbeis com minhas afirmativas, porque, em verdade, um de vós outros me há de trair. As mãos que eu acariciei voltam-se agora contra mim.
Todavia, minha alma está pronta para a execução dos desígnios de meu Pai. É isso. O que Deus escreveu, as profecias, vão ser cumpridas. Ele está falando. Independente de Judas, né? Aí ele fala de novo da traição, mas ele fala da traição, mas ele não dedura Judas. Ele não constrange Judas. A pequena assembleia fez-se lívida. Com exceção de Judas, que entabulara negociações particulares com os doutores do templo, faltando apenas o ato do beijo, a fim de consumar-se a sua defecção, ninguém poderia contar com as palavras amargas do Messias. Penosa sensação de mal-estar se estabelecer entre todos. O filho de Iscariotes fazia o possível por dissimular suas angustiosas impressões, guardados companheiros se dirigiam ao Cristo com perguntas angustiadas. Quem será o traidor? Disse Filipe com estranho fulgor nos olhos. Serei eu, exclamou André ingenuamente. Mas afinal, objetou Tiago, filho de Alfeu, em voz alta. Onde está Deus que não conjura semelhante perigo? Entendeu, gente? Deu um mal-estar. E o Judas é o único ó, que vamos dizer, ele fica nessa sensação de mal-estar com medo das pessoas descobrirem que era ele. Agora o resto estava pasmo, Empolvorosa. polvoroso, o negócio Mas como não é que assim? Jesus falou com o Judas, tudo teste, né? Os outros não Não desconfiaram que era. Por isso é que ele estava Estavam do sentado lá. ladinho, era ele. Não foram os 12 que ouvi Jesus falou, vou declarar agora tudo sobre você. Eu disse, não, ele não fez isso. Por isso que a gente sabe que Judas estava do lado dele. Quem escutou? João, que era quem estava do outro lado. Ok? Não ficou claro para eles que era Judas. Então é isso, ó, gente. Ele fazia para dissimular suas angustiosas impressões. Você sabe quando alguém te pega no ato? Isso aí. Você dá desculpinha. Não, ele não deu, né? Ele ficou perturbado. O resto, aí que você vê que os outros foram falando e ele calado. Aí chega um momento que eu também vou perguntar se sou eu, né? Porque só está sobrando aqui, não vai ficar mal. Agora, o que que acontece? Só voltando aqui. Esse é Tiago menor, né? Filho de Alfeu, que é de lá de Nazaré, conhece Jesus desde pequenininho, né? Irmão de Levi e irmão de Judas Tadeu. Conhece Jesus desde pequenininho. Agora aí Jesus vai corrigir, né? Porque ele fala, aí Deus não vai evitar isso? Jesus, que se mantivera em silêncio ante as primeiras interrogações, ergueu o olhar para o filho de Cleopas e advertiu. Tiago, faze calar a voz de tua pouca confiança na sabedoria que nos rege os destinos. Uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho é de estar sempre pronto ao chamado da providência divina. Não importa onde e como seja o testemunho de nossa fé. O essencial é revelarmos a nossa união com Deus em todas as circunstâncias. É indispensável não esquecer nossa condição de servos de Deus, para bem lhe atendermos ao chamado nas horas de tranquilidade ou de sofrimento. Então, veja bem, gente, a gente tem um objetivo. A gente acha que o caminho bom para isso é esse aqui. O que que Jesus está falando? Meu filho, você é servo. E às vezes, eu vou dar um exemplo simples. Paulo queria ir para Roma. Eu quero ir para Roma, para Espanha. Eu quero ir para Roma, Roma, Espanha. Prontou tudo. Chega a carta, vai para Jerusalém. Ele não queria ir. Por quê? Porque eu quero ir para Roma, porque eu quero ir no fim do mundo. O fim do mundo chamava Espanha. E aí eu vou pregar até o fim do mundo. Aí ele vai meditar. Não, vai se reconciliar com o inimigo que você tem lá em Jerusalém. Então, ele foi para Roma. Você vai para Roma, mas você não vai do jeito que você quer. Ele foi prisioneiro. Então, o que que Jesus está falando aqui? Deus tem os caminhos dele. A gente tem que entender ó, a providência divina e sua sabedoria. Aqui, ó, confiança na sabedoria divina. O caminho que Deus escolheu, às vezes não é o caminho que eu escolhi. E por quê? Porque Deus não olha só eu, gente. Deus olha uma rede.
interligada, complexa, que eu não consigo entender. Então, o fato de Paulo ir para Roma, só não. O Paulo tem que passar em Jerusalém, ele se reconciliar, entender a missão de Tiago. Ele tem que dar o testemunho dele na prisão. De lá, por causa dessa prisão, ele conheceu pessoas dentro do Palácio de César, que ele tinha que testemunhar lá dentro. Então, o negócio é complexo. A gente não, às vezes, consegue entender a sabedoria de Deus depois que passou tudo. Você olha para trás e entende o caminho de Deus. Mas não é só a minha pessoa. Então, é isso que Jesus está falando. Olha, isso é pouca confiança na sabedoria de Deus, que rege os destinos, não só o meu, o seu, o dele, o dela. Então, você está ligado dentro de uma família. E às vezes o caminho que você quer que aconteça não vai ser o que acontece. Porque Deus, na sua sabedoria, escolheu outro. Entendeu, gente? Então ele fala ó, que o discípulo tem que estar pronto para o chamado de Deus. Não importa onde ou como. Né? O essencial é revelar a união com Deus. É um momento de prova, mas eu já tenho que ter uma relação com Deus para suportar e dar o testemunho de união com Ele. Jesus não tinha que passar por isso, né? A circunstância, né? É. Então, gente, é o que Jesus fala? Nós somos servos de Deus. Não é para a gente dar ordem para Deus, não. Quem dá ordem é Deus. Ó, nós somos servo de Deus. Então, eu tenho que atender o chamado na hora da tranquilidade ou do sofrimento. Tanto pode ser na tranquilidade como no sofrimento. Mas eu sou servo, eu é que tenho que obedecer. E não o contrário. Eu faço os planos e quero que Deus obedeça a mim. É isso que Jesus está falando. Ele veio, o Calvário não precisava acontecer. Ele foi rejeitado por todos. Ele viu que o Calvário era necessário. Como que vai chegar o Calvário? É os caminhos de Deus ocultos, porque Deus vai usar Judas como instrumento, que Judas que se colocou nesse lugar. Não precisava. Está claríssimo por isso. Ok, gente? Lourdes, deu para entender isso, Lourdes? Não.